crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 34. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, olhem lá. Para hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as suas anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa, uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho aí para vocês pegarem esse material, não esqueçam dos nossos combinados, que é higienizar as mãos e organizar o ambiente onde vocês vão estudar. Então, tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo prontinho aí, crianças? Tudo organizado? Então vamos começar a nossa aula. E para começar, vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Então olhem lá. Na aula anterior aprendemos sobre as transformações dos meios de comunicação. Vimos como ocorria a comunicação entre as pessoas sem televisão e telefone, né? A gente não conversou ainda sobre a internet, que nós vamos conversar na aula de hoje. Nós também vimos, né, que uma informação da Europa para chegar até no Brasil, ela demorava um certo tempo, né? E agora, já hoje em dia, né, a professora Fran até trouxe essa imagem para vocês. Hoje em dia a gente tem uma questão rápida, né? Uma notícia chega bem rápido, independente do lugar onde a gente está. Também nós vimos que a invenção do rádio, do telefone, da televisão e da internet modificou a comunicação entre as pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento das atividades econômicas. Nós conversamos sobre o rádio e vimos que o rádio é um meio de comunicação que transmite notícias, músicas, partidas de futebol, previsão do tempo e outras informações. Nós vimos que o rádio também é muito utilizado em aviões, navios, pois permite a comunicação entre a tripulação e pessoas que estão em terra. Nós também conversamos sobre a evolução do som, né? Vimos essa linha do tempo. E lembram que a professora Alessandra contou uma história sobre a televisão? Estão lembrados? E quantas mudanças nós tivemos, né, aí com a televisão. Nós vimos que no início do tempo, da era aí, do surgimento da televisão, nós tínhamos o quê? Imagens em preto e branco, e os programas, eles eram ao vivo, né? As pessoas faziam tudo ao vivo. Olha a imagem que a professora Fran trouxe. E também nós conversamos sobre a linha do tempo da televisão e as mudanças que nós tivemos. Também vimos, né, esse infográfico mostrando a porcentagem de domicílios com televisão por tipo de televisão. Estão lembrados? Lembram que está dividido em regiões? E agora, crianças, nós vamos começar a nossa aula 34. Nós vamos continuar falando, né, sobre as transformações dos meios de comunicação. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema.
Tudo certinho aí, crianças? Então, vamos relembrar aqui a história da professora Alessandra, que ela contou como fazíamos sem telefone, né? Lembram que ela contou pra gente que os irmãos dela iam na casa da vizinha, ficavam ligando só pra ela falar alô. E daí, quando a vizinha já estava cansada, eles iam até o orelhão e ligavam para casa dela só para ela dizer alô. Quando a professora Alessandra estava contando a história, né, na nossa aula passada, eu fiquei lembrando de uma situação que aconteceu comigo e pode ter até acontecido aí com os familiares de vocês. Quando eu era menor e eu ia para a praia, a gente não tinha telefone celular, né? Para ligar para a família, dizendo como que tava, ou no dia 1º de ano para desejar feliz ano novo, né? Então a gente ficava assim em filas enormes para conseguir fazer uma ligação do orelhão. E era bem bacana porque cada né, ficava prestando atenção na conversa do outro, a gente ficava sabendo de onde a pessoa era, né? Conhecia as pessoas conversando ali na fila, né? Vocês conseguem imaginar isso hoje? Hoje, o que acontece? A gente deu meia-noite, se a gente tá na praia, a gente já liga pro familiar, né? Desejando feliz ano novo, ou manda um WhatsApp, não é assim? E aí, crianças, agora chega de conversa, vamos retomar aqui a aula e conhecer um pouquinho mais sobre o telefone. Olha lá, uma das grandes invenções das comunicações foi o telefone. Por meio do aparelho, é possível enviar e receber sons ao mesmo tempo, mesmo que de longas distâncias. Os telefones podem ser fixos ou móveis. Os primeiros telefones eram pesados e ficavam fixados na parede. Falava-se por uma peça chamada transmissor e ouvia-se por outra chamada receptor. Era necessário acionar a manivela para chamar a telefonista, que completava a ligação. Então vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe de um telefone antigo. E aí, crianças, eu quero lembrar vocês que algumas aulas atrás nós conversamos sobre as profissões que foram extintas. E a gente falou das telefonistas, né? A gente conversou sobre isso. Então, o que acontecia? As pessoas ligavam para a telefonista, né? A telefonista tinha o trabalho de mudar o cabo para que a ligação fosse completada. Hoje em dia, não existe mais esse tipo de trabalho, né? Existem as telefonistas, mas elas fazem outro tipo de trabalho. Estão lembrados? Continuando, vejam lá. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, surgiram os telefones fixos que utilizam fios e cabos conectados a um aparelho fixo, geralmente instalado em residências e estabelecimentos comerciais. Vejam a imagem, né, que a professora Efra trouxe de alguns modelos. Também existem os telefones móveis, conhecidos como celulares ou smartphones. Nesse tipo de aparelho, o terminal fica localizado em seu interior, o que permite a utilização em qualquer local que tenha disponibilidade de sinal. Vejam aqui a imagem que a professora Fran trouxe, né? É uma linha do tempo de tipos, né, de aparelho, de celular. Vejam ali o primeiro, como ele era estranho, né, pesado, grande. E vejam o último que mudou, né, ele é pequeno. E agora a gente já tem mais mudanças aí também no tipo de celular, né? Então, vejam lá, antigamente os aparelhos celulares eram grandes, pesados e tinham poucos recursos. Com o tempo, os celulares foram se tornando mais leves e adquirindo outras funções, como enviar e receber mensagens de texto e imagens, conectar-se às estações de rádio e aos canais de televisão, além de possibilitar o acesso à internet. E agora a professora Fran trouxe para vocês um infográfico sobre os domicílios com o telefone fixo convencional e o telefone móvel, o celular.
Então, nós vamos observar, né, que a gente tem ali a cor verde, que vai representar o telefone fixo, e a cor vermelha, o telefone móvel. Então, olhem lá a região norte, né, a quantidade que a gente tem em porcentagem. Então, vejam que o telefone fixo é a menor porcentagem, né? Continuando, observe na região nordeste. Na região sudeste, ainda a gente tem uma grande quantidade, né, de telefone fixo na região sudeste. E agora, na região sul. E por último, região centro-oeste. E aí, crianças, nós vamos agora para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Por que a porcentagem de casas com telefone fixo atualmente é tão baixa? Explique. Eu deixei o mapa ali para vocês consultarem, né? Deixei esse infográfico para que vocês possam fazer a consulta e conseguirem responder essa questão. Então, um tempinho aí para vocês copiarem e responderem.
Tudo certinho aí, crianças? Então vejam como a professora Freia respondeu essa questão. Olha lá, porque hoje em dia, com a facilidade do telefone móvel, celular, é desnecessário ter um telefone fixo em casa. Então, se não foi isso que vocês colocaram, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho bem curto aí, se vocês quiserem complementar a resposta de vocês como a resposta da professora Freia. Tudo certinho aí, crianças? Então vamos seguir com a aula? Olhem lá, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a internet. Até pouco tempo atrás, para se comunicar com alguém que estava distante, era preciso escrever uma carta ou fazer uma chamada telefônica. Mas as cartas podiam demorar muito tempo para chegar ao seu destino e as ligações de longa distância tinham custo elevados. Vejam a imagem, né, que a professora Freia trouxe para ilustrar o que nós estamos conversando, né? Porém, com a invenção da internet, a comunicação se tornou mais rápida e hoje, em poucos segundos, é possível ver e falar com pessoas que estão em diferentes partes do mundo. Vejam um infográfico, né, que a professora Freia trouxe sobre a utilização da internet, né? A gente tem os dados de 2017 e 2018. Nós já vimos esse infográfico nas nossas aulas. E vejam que agora a gente vai ver ali por região. Então, olhem lá a região norte, né? A utilização da internet nos anos de 2017 e 2018. Vejam que a gente já teve um aumento, né? De um ano para o outro. Observem esse aumento também na região nordeste. Agora na região sudeste. Na região sul, que é a nossa região, vejam que aumentou de 73,2% para 78,2%. E por último, a região centro-oeste, que também teve um aumento, né? A internet é a rede na qual estão interligados computadores do mundo inteiro. Com a internet é possível enviar e receber mensagens por e-mail, acompanhar notícias em sites, ler e-books, ouvir música, assistir programas de televisão ou mesmo ver um filme, né? Crianças, tem muitos estudantes que estão assistindo as nossas aulas, né, pela televisão, pelo canal aberto. Mas nós também temos alguns estudantes que estão assistindo, né, pelo YouTube. E aí precisa da internet para acessar essas aulas, né? Agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Atividade 2. Qual região apresentou um grande aumento no percentual de domicílios com acesso à internet? Então, para isso, vocês vão precisar analisar os dados que estão no infográfico. Tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos conferir a resposta? Olhem lá. Se você anotou região Nordeste, né, com um aumento de 5,6%, você acertou. Se você não anotou, não tem problema, eu vou deixar essa tela aí um tempinho para vocês fazerem a correção. Tudo certinho aí, crianças? Então vamos dar sequência. Olhem lá. Na imagem a seguir, leremos algumas palavras sobre os meios de comunicação que trabalhamos na aula de hoje. Vamos tentar descobrir quais são? Então vejam que a gente tem ali, né, uma imagem e vocês vão ver aí quais são as palavras, né? Algumas palavras. Nós temos aí 4 palavras, algumas a gente conversou na aula de hoje, outras na aula passada, e vocês vão anotar essas palavras aí no caderno de vocês. E aí a gente já volta fazendo a correção delas.
Tudo certinho aí, crianças? Foi fácil? Então vamos ver se vocês anotaram certo. Olhem lá. A primeira palavra que a professora Fran colocou foi rádio. Não tem problema se vocês não colocaram nessa ordem, né? A segunda palavra foi a televisão. Terceira palavra, internet. E por último, telefone. Vocês colocaram essas 4 palavras? Não pode esquecer nenhuma, hein? Vejam que elas estão se repetindo na imagem, né? E continuando a nossa aula, olhem lá. Percebemos como os meios de comunicação encurtam distâncias, aproximam os lugares e as pessoas e facilitam os fluxos de informações e conhecimentos. Aqui a professora Fran colocou uma imagem, né, de tanta informação aí que chega no mundo inteiro através da internet, né? E a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, olhem lá. Hoje nós aprendemos sobre as transformações dos meios de comunicação, né? A gente começou a ver essa informação na aula passada e terminamos hoje. E aí a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.